Hoje tem Resume Aí Júlia e eu tô super feliz de poder estar sempre podendo colocar um resumo de algum livro que eu tô lendo. E agora eu finalizei esse Blink, que foi um livro assim muito disruptivo para mim, porque eu nunca tinha pensado de forma consciente sobre as informações desse livro. Ele é super fininho, olha, um dedinho de livro, uma sentadinha, a gente já lê esse livro, até porque ele é super interessante e tem informações assim que são muito do nosso dia a dia. E o que é essa história desse Blink? Primeiro, né, é de um autor super conhecido, que é muito agradável. Eu já tinha lido outros livros dele e gostei, que é o Malcolm Gladwell. Então ele é um autor assim muito leve e é super gostoso a história desse livro e eu super me identifiquei, porque fala sobre uma decisão num piscar de olhos. Eu acho que serve muito para aquelas pessoas que têm facilidade de tomar decisões rápidas, precisam de poucas informações e já logo decidem, como serve também para o extremo oposto, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisão. E aí aqui ele vai explicar o que acontece, por que tem algumas pessoas que já logo conseguem rapidamente olhar uma situação e tomar uma decisão, e aquelas pessoas que precisam de muitas informações para tomar uma decisão. Ele explica aqui de uma maneira muito leve e eu super me identifiquei porque eu só conhecia como certa uma forma da gente tomar decisões e que é o oposto do Blink. O que ele diz? O nosso cérebro tem duas formas de tomar decisões: pelo sistema consciente, que é quando a gente precisa de ter várias informações para a gente poder tomar uma decisão. Então a gente entra no sistema do nosso cérebro que é um caminho mais lento e a gente não gosta muito desse caminho. Eu acho que em outros resumos a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Agora eu tô até lembrando que é o Rápido e o Devagar, que é um livro que eu já fiz o resumo aí. Se você não viu o resumo, volta lá e vê. Do Rápido e Devagar é exatamente das duas formas da gente de pensar, que é o consciente. São muitos dados para a gente tomar uma decisão, então demora. E a forma que o Blink defende, que é uma decisão no piscar de olhos, o que ele defende? Que a gente tem a capacidade muito aprimorada no nosso corpo de tomar decisões nos primeiros 2 segundos. Opa, como assim, Júlia? Como que a gente pode tomar uma decisão super importante em somente 2 segundos? Ele mostra que isso realmente pode ser falho, mas que pode dar muito certo se a gente conseguir treinar o nosso corpo e conseguir deixar essa intuição vir para a gente poder conseguir tomar decisões mais assertivas e rápidas. Por que ele defende isso? Que normalmente ele mostra alguns estudos que são super interessantes, que mostram a nossa capacidade de realmente tomar uma decisão. Quando a gente olha uma coisa ou que a gente precisa de decidir, presta atenção só como em 2 segundos alguma coisa, alguma palavra vai vir na sua mente. E é isso que ele defende. Olhei para aquilo ali, o que vem na sua mente primeiro? Normalmente a decisão já está tomada ali, que é o nosso sistema inconsciente. Ele, pelo um caminho rápido, ele junta poucas informações e te dá já a decisão ali. E ele diz que normalmente funciona quando a gente toma decisões de forma intuitiva, a gente acerta mais do que quando a gente toma decisões com muitos dados. Em vários momentos da nossa vida, a gente tem essa intuição, mas só que a gente não acredita nela. E a gente bota ela sempre assim, mas será? Mas todo mundo já teve tantas informações, será que eu tô certa? E às vezes a gente tem medo de seguir a nossa intuição por medo de errar. E Júlia, a gente não erra às vezes? Sim. E aí ele explica um pouco à frente como a gente treinando pra gente errar cada vez menos. Por exemplo, super interessante que ele deu, tinham 4 baralhos distribuídos, 2 vermelhos e 2 verdes, onde era uma aposta. Todas as vezes que uma pessoa pegava uma carta X, ela perdia dinheiro. E os baralhos estavam virados, né? E você ia pegando cartas aleatoriamente para ver quem que iria, teoricamente, ficar com mais dinheiro no final. E aí eles monitoraram essas pessoas e elas começaram a pegar as cartas. E o que acontecia? As cartas vermelhas eram que tinham piores situações e as cartas azuis quase não tinham situações ruins. Então, as pessoas iam pegando.
todas as vezes que a pessoa ia pegando a carta vermelha, ela ficava com um pouquinho mais de taquicardia, porque ela já começou a sentir que ali tinha maior risco dela errar. Mas só na 50ª rodada que ela entendeu que a carta vermelha que era ruim. Por quê? Ela ficou estudando aquilo ali. A partir da 10ª rodada, o cérebro já entendeu que todas as vezes que ela ia na vermelha, ele tinha taquicardia, porque ele entendia que ali era uma situação de risco. Mas então o que aconteceu? Ele mandou um disparo para a pessoa, sensação estranha, tô com medo de pegar essa carta, não é confortável pegar vermelha. Ele mandava o sinal e aí a pessoa ia lá e pegava e dava uma taquicardia na pessoa. Quando ela pegava azul, era confortável. A pessoa normalmente ela quer tantas informações para ela ter certeza só na 50ª rodada que eles entenderam que as cartas vermelhas eram mais prejudiciais. Então, às vezes a gente acha, nossa, mas demoraram tanto assim. Às vezes a decisão tá ali nos 2 primeiros segundos e a gente às vezes super ignora aquilo ali e fica tentando ter mais informações. E às vezes quando a gente busca mais informações é quando a gente mais se perde realmente na resposta que já estava ali pra gente. Então a gente começa a se confundir um pouco. Fala aqui, né, sobre como que os líderes hoje conseguem tomar decisões. Ele fala assim: eu tenho pena dos líderes de hoje porque são tantas informações que isso gera paralisia, gera muita dificuldade de tomar uma decisão, porque hoje a gente tem tanta informação sobre uma única coisa, a gente tem que analisar tantas coisas que às vezes isso paralisa a gente de tomar uma decisão, porque a gente precisa de ter certeza se baseando em muitas informações. E aí a gente perde essa capacidade natural do nosso corpo, que é de agir com esse inconsciente que é a nossa intuição. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a falar assim, mas eu já li em outros livros várias vezes que a mente mente. E eu já falei isso aqui. Como assim? Então, se de repente a gente está ali se baseando nessa intuição, como que a gente vai entender se a gente está naquele viés, naquele preconceito sobre determinadas informações ou se a gente está tomando uma decisão assertiva sobre a nossa intuição mesmo? E aí ele fala que isso realmente pode acontecer. Quando a gente tem um preconceito sobre alguma coisa, burla a nossa intuição. Ele deu um outro exemplo, que eram vários violinistas tocando e fechava os olhos das pessoas. Quando fechava os olhos, eles diziam que o melhor era uma mulher que não tinha nenhuma característica. Ele diz, uma mulher baixinha, parará, parará. Quando eles abrem os olhos, eles dizem que o melhor violinista é um homem alto, com tal característica. Por quê? É o preconceito de não se basear pelo melhor som, mas do olhar de você achar preconceitos que você tem que homens de tal perfil tocam violino melhor. A gente só precisa de treinar nossa mente nesses vieses cognitivos, de nesses 2 segundos, assim, a gente usar a nossa intuição e aí de repente a gente parar e pensar assim, será que isso é um preconceito meu ou realmente é real? É fácil da gente entender assim, nossa, eu tô achando que fulano é muito bom em alguma coisa porque ele tem as características que a sociedade ou que eu acho que isso é bom. E aí a gente vai treinando o nosso cérebro a tirar esses pensamentos que não são certos, que são só, na verdade, um viés cognitivo, só alguma coisa que diz, não, porque bons líderes são homens altos, com a cor de pele clara. E aí a gente vai tirando esses preconceitos que a gente tem e aí a gente vai deixando essa intuição nossa um pouco mais fluida. Todas as vezes que eu leio, às vezes, resenhas de alguns livros antes de comprar para saber se é legal mesmo, ou às vezes quando eu acabo de ler um livro eu também escuto algumas resenhas para poder ver se o que a pessoa entendeu foi a mesma coisa que eu, alguns pontos que a pessoa achou importante foram os mesmos que eu. Eu detesto quando a pessoa começa a falar sobre o que ela entendeu em vez de ficar falando sobre o livro, mas eu vou abrir o adendo aqui e eu vou falar um pouquinho sobre como isso funciona para mim. Eu tenho muita facilidade de olhar para uma situação e entender se aquilo ali vai dar certo ou não. Eu funciono bem nessa intuição e por isso que às vezes eu consigo tomar decisões um pouco mais rápido do que as outras pessoas. E é super engraçado, meu time super confia na minha intuição. E é engraçado, eu falo assim, gente, vamos ver tal pessoa, porque eu tô sentindo que essa pessoa ou vai sair, ou a gente vai ter que trocar o contrato, ou eu tô percebendo, e é muito doido isso em mim. Esses dias eu comecei a falar assim, olha,
esse negócio aqui, ó, não tá bom, esse monte de fio junto, é muito visível. Pra mim, um monte de fio junto, tudo fechado, isso aqui pode dar curto e pode pegar fogo na clínica por causa disso aqui tudo fechado. E eu tô falando, tira isso, pede pra alguém vir aqui, separar esses fios, tirar as coisas de dentro. As pessoas hoje em dia, quando eu falo isso, elas rapidinho elas falam assim, Júlia, parece que ela tem uma coisa, parece que ela sabe o que vai acontecer. Foram enrolando pra isso, foram enrolando pra isso. Aí de repente eu tava aqui numa outra unidade e aí tava lá na outra sala, ligaram pra gente e falaram assim, eu falei assim, tá vendo? Eu avisei, sorte foi porque tava de dia que tinha alguém imediatamente na sala. Senão teria pegado fogo, realmente. E às vezes as pessoas ficam falando pra mim assim, nossa, gente, olha, se Júlia falar, pode fazer porque vai acontecer. Mas talvez é porque eu tenha isso um pouco apurado de confiar nessa intuição que eu sinto. De repente eu olho pra uma coisa, se aquilo me chama a atenção naqueles 2 primeiros segundos, eu não procuro muito entender, mas será que esse fio, não, mas ele tá encapado. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Eu senti que aquilo ali podia dar um problema. E eu simplesmente ajo entendendo de que se eu sentir que aquilo ali pode gerar um problema, vamos resolver? Eu consigo tomar decisões e me antecipar de algumas coisas. E o que foi mais legal quando eu li esse livro é que eu achava que isso era uma característica minha, talvez, porque eu sou um pouco mais intuitiva, mas não, se explica exatamente por essa capacidade que todos nós temos de usar o nosso inconsciente ao nosso favor. Confia um pouco mais naquilo que você sente nos seus 2 primeiros segundos. É isso que Michael Gladwell convida a gente a fazer. É a gente apurar um pouco mais essa intuição, dividir se é um preconceito ou se realmente a gente consegue analisar rapidamente a situação, o nosso cérebro inconsciente, e quando alguém pergunta a gente fala, mas por quê? Ah, não sei te explicar. E isso ele mostra várias pesquisas, porque às vezes a pessoa antecipa alguma coisa que vai acontecer e aí ele pergunta assim, mas por que você antecipou isso? Não sei te explicar. Ou quando ele explica, não foi a realidade. A pessoa não sabe explicar por que ela teve aquela sensação de que aquilo ia acontecer e aquilo realmente aconteceu, porque é o nosso cérebro inconsciente. Fica a dica aí desse livro, né? Blink, A Decisão no Piscar de Olhos, que é pra gente poder aprimorar um pouco mais esses 2 primeiros segundos quando a gente olha para uma situação e que aí, ó, mora dentro de você a solução mais assertiva. Blink.